Solicitamos a todos que ocupem seus assentos e seus telefones celulares permaneçam no modo silencioso durante o encontro. É vedada a entrada no auditório com alimentos e bebidas, e também não serão permitidas filmagens e fotos dos materiais de apresentação dos especialistas. Sobre o tema, aquisição do letramento e avaliação da aprendizagem a partir da construção de materiais didáticos, convidamos as especialistas, senhora Flaviane Anchieta, Brasil, a senhora Patrícia Azevedo, Brasil, e a senhora Osilene Cruz, Brasil. Bom dia a todos. Temos surdos aqui? Surdos? Surdos? Bom dia. Tudo bem? Meu nome é Osilene, meu sinal, ó, ok? Estamos muito felizes por receber vocês aqui, por vocês terem interesse pela temática do ensino de língua portuguesa, juntamente com o ensino à avaliação, e de termos aqui também um público surdo, né? Porque a língua portuguesa, na verdade, ela é um desafio e ela acaba sendo um estigma, né? Muitas vezes as pessoas acham que ensinar língua portuguesa para ouvintes já é um desafio, ensinar língua portuguesa para surdos é um desafio maior ainda. E, por outro lado, nós vemos também uma certa, às vezes, dificuldade ou uma certa resistência em aprender a língua portuguesa como L2. Por quê? Porque a maneira como esse português é ensinado muitas vezes dificulta o ensino, né, a aprendizagem. Então, a gente vai tentar aqui mostrar algumas atividades, né, nessa oficina que a gente pretende que seja bastante interativa, trabalhar um pouquinho com as questões teóricas e trazer metodologia, estratégias de ensino. Vocês já puderam ver aqui, a gente tem um material disponível, né, para a gente manusear e trabalhar com estratégias de ensino de língua portuguesa juntamente com a avaliação. Pode passar? Está onde? Ah, aqui, desculpa. Eu vou descer, gente. Vou quebrar o protocolo. Não vou ficar ali em cima, não. Então, nós somos Flaviane, Patrícia e Osilene, né? O título da nossa oficina, da nossa discussão, aquisição do letramento e avaliação da aprendizagem a partir da construção de materiais didáticos. Nós fazemos parte aqui somos uma equipe onde nós temos 2 pesquisas de mestrado em andamento, uma pesquisadora trabalhando com produção de materiais didáticos para a implementação de uma classe bilíngue, em que essa classe está sendo toda pensada para alunos surdos dentro de um contexto bilíngue, e aí, a partir dessa proposta, né, com a criação de materiais didáticos, e nós temos a segunda pesquisa de mestrado, que está trabalhando com propostas de avaliação para alunos do público-alvo da educação especial, que são alunos com múltiplas deficiências, né? Não somente alunos surdos. A principal justificativa para o nosso trabalho é atender aos requisitos da Lei Brasileira da Inclusão, que prevê a eliminação de barreiras que impeçam o desenvolvimento de pessoas com deficiência, que tenha foco no aluno surdo e sua evolução pela diferença linguística, né? Diferença linguística não significa impossibilidade de processo de ensino-aprendizagem. Metodologias e recursos que atendam à sua especificidade e que respeite sua forma singular de aprender,
Então, a gente não tem aqui o consenso nem a consideração de que o aluno surdo não aprende. O aluno surdo aprende e o aluno surdo desenvolve. A limitação, muitas vezes, é dos recursos e a limitação, muitas vezes, é do profissional. Ok? E proporcionando, como um trecho da própria lei, o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. E aí a gente já retoma aqui uma questão muito importante, porque a gente tem, além da lei, que é uma lei tão nova, a gente já tem lá que está estabelecido no decreto 5626, que diz que o ensino de língua portuguesa e o ensino de Libras devem acontecer em uma perspectiva dialógica, o tempo todo, trocando experiências, trocando informações, funcional e instrumental. Então, por que é que eu quero ensinar o meu aluno e o que é interessante que o meu aluno aprenda? Por isso, no nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos a partir da perspectiva de gêneros textuais. É a partir de determinados gêneros que eu promovo o letramento do meu aluno. Se ele consegue diferenciar diferentes tipos de gêneros, diferentes tipos de textos, ele consegue, então, fazer a diferença do uso da linguagem. E esse uso é no seu convívio social com a linguagem. Nosso objetivo, então, é investigar as necessidades de ensino-aprendizagem de alunos surdos em classe bilíngue, no caso a Flaviane, apresentar o processo de aquisição de aprendizagem, Libras e LP, através de materiais didáticos bilíngues para surdos, materiais autênticos. Nós criamos os materiais, nós não nos baseamos em livros didáticos especificamente. Conscientizar os docentes sobre a importância do processo de avaliação em todas as etapas do ensino-aprendizagem. Avaliar não é somente pegar um texto escrito, riscar esse texto e achar que esse texto é um texto problemático. Avaliar, como a Patrícia vai mostrar, tem desde um processo de diagnóstico até a produção textual, que não vai ser somente em língua portuguesa, né? Uma produção em língua de sinais é uma produção textual. Apresentar mecanismos de avaliação coerentes com a aprendizagem de segunda língua. Nós estamos trabalhando com o ensino de português escrito como segunda língua. Produzir materiais didáticos a partir do campo de interesse do educando, da sua realidade e do seu conhecimento prévio. Então, se eu trago, às vezes, uma imagem, o surdo é visual, e se eu trago uma imagem, mas aquela imagem não faz o menor sentido, porque aquela imagem não faz parte da vivência, né? Ele não tem nenhum conhecimento prévio sobre aquilo, não faz sentido eu nem continuar o meu processo de ensino-aprendizagem. Nossa fundamentação teórica, depois, se alguém tiver interesse, né, nós nos baseamos no ensino baseado em gêneros textuais, Ramos, que trabalha com o ensino de outra língua, especificamente aí de língua inglesa. Então, a gente traz as estratégias, as etapas para o nosso trabalho. Fernandes, que trabalha com letramento, né, com ensino de língua portuguesa, com avaliação, com inclusão. Freire, que aborda a questão de aprendentes como sujeitos autônomos e capazes de atuar na sociedade de forma independente. Né? O nosso aluno surdo precisa ser autônomo e independente. Ler e continuar a sua trajetória, mas nem sempre ficar preso ao ouvinte para que o ouvinte faça tudo por ele. Ensino de Libras e LP com Santos, Cruz e Moraes, que trabalham a questão do conhecimento através de construção de material didático autêntico e de atividades pensadas na L1 e na L2. Hoffman, Lucchesi, entre outros. Aqui a gente tem um estudo de caso, que a gente não vai se detalhar, porque não faz parte do momento, mas a gente trabalha com a proposta de Gil, 2002, e as atividades propostas são para alunos surdos, normalmente filhos de pais ouvintes, oriundos de classes regulares, sem domínio de muitas línguas.
talvez eu nem esteja falando novidade, né? Porque a nossa realidade muitas vezes mostra que o aluno chega para a gente, chega nas nossas escolas, sem mesmo a L1. Então, a gente está trabalhando, falando de ensino de língua portuguesa como L2, sendo que esse aluno não teve nem em casa, né? A gente não sabe nem qual é a L1, qual é a língua materna, qual é a língua de instrução, o que esse aluno traz, né? E, muitas vezes, sem língua, como ele vai se manifestar, como ele vai mostrar o que ele sabe. O conhecimento prévio dele, eu não sei, porque se eu vou trabalhar L2, eu preciso da L1, que é a língua de instrução, que é a língua que ele traz consigo, né? E a gente trabalha com fases, baseada em ramos, pré-leitura, depois leitura e depois a produção. Então, a gente, primeiro, vamos investigar qual é o conhecimento prévio que esse aluno tem, conhecimento de mundo, conhecimento enciclopédico, o que ele traz de vivência, para que eu entre em determinado gênero textual, e aí sim eu trabalho a leitura, eu detalho esse texto, eu trabalho a comunicação, eu trabalho a interpretação, como é que ele entende esse texto, o que esse texto tem de recursos linguísticos, sem me preocupar com o ensino baseado na gramática. E, por fim, a produção textual, que vai ser possibilitada em Libras e em língua portuguesa. Acho que eu vou... Primeiramente, os conteúdos são abordados em Libras, com vários recursos visuais, como vocês estão vendo aqui. Depois, procedemos à compreensão da produção textual em língua portuguesa, também utilizando o letramento visual. E nós produzimos unidades didáticas. E nós entendemos unidades didáticas como uma sequência de atividades em que são exploradas a pré-leitura, a leitura e a produção textual. Então, unidade didática é produzida a partir de determinado gênero textual. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar o ensino de verbos, eu vou buscar um gênero que tenha esse tipo de verbo. Mesmo assim, eu quero trabalhar o verbo no imperativo, já para o aluno que está no ensino fundamental. Então, eu vou procurar um gênero textual que tenha esse tipo de verbo. Por quê? Porque é na vivência, é vendo aquele texto, é usando aquele texto, reconhecendo isso na sua vida, fora da escola, é que ele vai identificar isso, não é? E o processo de avaliação ocorrerá ao longo de toda essa caminhada, que não é fácil, né, gente? Nós estamos aqui por acreditarmos que não é fácil, mas que a gente está sempre buscando. Agora, a Patrícia vai dar continuidade, vai falar um pouquinho sobre a avaliação, e depois a Flaviane sobre a produção de material didático, para a gente interagir um pouco e mexer nessa bagunça aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia. Meu sinal é esse. Vim aqui falar para vocês hoje um pouquinho da avaliação, né, que é algo que está estritamente ligado ao conhecimento humano. Não há uma questão de separação, ela não é indissociável, ela está ligada a todos os contextos, né, pelo qual nós passamos ao longo de nossa existência. E, em especial, a avaliação educacional. É uma ruptura de barreira, falar de avaliação, sempre. Mas acredito que o ensino ele tem que ter essa necessidade, essa difusão da avaliação, até porque eu não posso dar nada para o meu aluno a partir do que eu não conheça. Então, a gente inicia com a avaliação de diagnose. Eu preciso saber qual é a bagagem cultural que ele está trazendo. Eu preciso saber quais são os conhecimentos pré-existentes, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco. Até para eu começar a iniciar um trabalho, eu preciso entender que o meu aluno sabe alguma coisa, né? Nós estamos numa oficina prática, nós temos, né, uma formação que nos cabe sempre à academia, falar, mas eu, conversando muito com as colegas, a gente viu a necessidade de falar com vocês do pé do chão na escola, então, por isso, a gente vai atender aqui a uma necessidade de falar sobre avaliação em todos os contextos, de uma forma bem simplista, para que
essa fala ela seja por trás dos muros da escola. Então, nós vamos começar com a avaliação de diagnose, entendendo que processo e quem são os alunos na qual nós iremos atender. Né? O que ele traz? O que ele sabe? O que nós, educadores, queremos saber com as informações. Quando nós elaboramos uma avaliação de diagnose, ela não precisa ficar no papel. Ela pode ser uma conversa informal, mas precisa ser intencional. Tem que ter funcionalidade. Né? E, a partir dessa diagnose, eu começar a traçar as estratégias para trabalhar com esse meu educando. Sempre a partir do cotidiano, sempre a partir do que ele nos traz, do que ele reconhece. Como bem colocou a Osilene, a avaliação não é só no papel. Né? Até porque nós temos uma legislação também ao nosso favor, que a gente precisa fazer jus, eu preciso estar utilizando recursos tecnológicos, eu preciso estar utilizando a avaliação no sistema de filmagem, sim. Eu preciso estar utilizando todos os recursos e critérios possíveis para atender a demanda do meu educando. A entender que ele não é meu, ele não vai estar sempre na minha sala. Ele vai percorrer por outros espaços, ele vai estar na sociedade, e essa nossa fala, esse nosso conceito, precisa ser expandido. A avaliação formativa, que ela é durante o processo, nós vamos falar aqui de unidade didática. A avaliação formativa, ela se inicia quando nós temos as informações prévias da avaliação de diagnose. A partir daí, nós construímos toda a unidade didática pensando onde queremos chegar. Né? Lógico que a gente não está aqui para limitar os nossos alunos, que eles podem explanar muito além do que a gente espera. Porém, é necessário ter estratégia, é necessário ter objetivos claros para que se atenda às nossas necessidades e a do educando também. A avaliação somativa, que é a avaliação que é muito confundida com as anteriores, na qual eu citei. Essa, sim, é uma avaliação que é de classificar. É uma avaliação que vai aprovar, é uma avaliação que vai reprovar o aluno. Entretanto, eu coloco para vocês que nem sempre a reprovação ela é algo tão negativo quanto se imagina. Nós temos que entender que muitos dos nossos educandos, eles chegam na nossa unidade escolar e não têm o conhecimento necessário para atingir uma nova etapa. Então, a gente precisa pensar nessa questão de amadurecimento, da questão do conhecimento, que linguagem é essa na qual ele está fazendo uso nesse momento, principalmente educandos que vêm, né, de uma unidade escolar, que muitas das vezes não é especializada, como a gente encontra no INES, é uma unidade escolar inclusiva, que ainda não tem profissionais tão preparados para atender a demanda do aluno surdo. Nós temos a avaliação cooperativa, essa também se faz presente durante todo o processo, na qual o aluno a possibilidade do aluno aprender com os colegas e aprender com o professor, seja numa dissertação, o professor acabou de exercitar uma atividade, faz uma roda de conversa, procura observar. Tem que ser intencional, mas, ao mesmo tempo, o aluno precisa perceber que esse processo é um processo simples, é um processo que faz parte do cotidiano, porque a avaliação em si, ela já mexe com o psicológico, ela já mexe com a parte afetiva. Levar para a escola essa fala da avaliação sempre como somativa, sempre como classificação, é, por muitas vezes, a questão que acaba desestimulando os nossos educandos. Acaba com a construção de todo um trabalho. Mesmo sabendo que determinado aluno teve total condição de estar inserido em um novo contexto, uma nova faixa etária, uma nova série, ele ainda assim fica retido. Por quê? Será que esse processo, a evasão desse processo, é por conta da aprendizagem ou é por conta da ensinagem? Quantos instrumentos de medida nós verificamos que ainda assim não condiz com a realidade e com a legislação na qual o surdo precisa fazer uso? Estamos trazendo um instrumento de avaliação de fato para o aluno surdo, de fato para o aluno que tenha uma deficiência múltipla, a partir da visão de quem? A partir da visão do docente ou a partir da realidade do educando? Então, essa é uma reflexão que eu deixo para vocês nesse momento. E estamos também falando da autoavaliação. Eu, professor, eu quanto docente, como eu avalio o processo que eu desenvolvo com os meus alunos dentro de sala de aula?
É através das notas que eu recebo no final do ano? É através das notas que eu recebo no final de um bimestre? Como eu auto me avalio? Se eu aplicar, por exemplo, se eu desenvolver um trabalho de unidade didática, como eu, quanto professor, eu vou me autoavaliar? Será que faltou alguma situação na qual fez com que o meu aluno não tivesse conhecimento pleno do conteúdo que foi dado, não tivesse, principalmente, além do conteúdo, uma visão de mundo? Ele precisa estar contextualizado, eu preciso ter uma linguagem que faça parte do cotidiano. Eu, quanto docente, faço toda uma proposta de ensino para o meu educando. No dia da prova, eu coloco linguagem na qual ele não conhece. Então, assim, vamos romper essa barreira. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu sempre falo, é um apelo, sim. Poucas são as falas da avaliação, por medo, por saber que ela classifica, mas como eu já falei, a avaliação ela está estritamente ligada à vida humana, ao conhecimento humano. Vocês aqui estão me avaliando, eu estou avaliando vocês, porque a avaliação ela é expressiva na escrita, ela é expressiva no comportamento, ela é expressiva nos gestos, principalmente do aluno surdo. Então, ela faz parte, não temos como separá-la da nossa vida humana. Tá? Esses resultados parciais, eu vou falar da minha parte, que é da avaliação, depois Flaviane, como se apresentava, vai falar da parte dela. Então, eu coloco para vocês, qual é o sentido do ato de avaliar um educando? Para que eu avalio um educando? A nota, o conhecimento, qual é o processo na qual eu preciso repensar? O que é avaliar? Avaliar é planejar, avaliar é executar, avaliar é avaliar e se replanejar. Então, o ato de avaliar um educando é um ato de replanejar, de se repensar nas nossas práticas pedagógicas. Não é avaliar por avaliar, é avaliar para eu entender se o que eu tentei passar, o meu aluno adquiriu. E se de verdade, de fato, eu consegui, de forma clara, atingir os objetivos. Como eu falei para vocês, que linguagem que está sendo empregada nessas avaliações? Agora já vou estar falando como avaliação no sentido da questão escrita e da questão sinalizada. Eu tenho inúmeros, aqui eu coloquei uma situação bem simples, uma questão de, por exemplo, alunos do primeiro segmento ou alunos que estão no segundo segmento em fase de aquisição da língua. São comandos que todos nós conhecemos, mas que no dia da avaliação esses comandos são perdidos. Né? A prova e o ensino precisa ser contextualizado, sim. Porém, precisa ter uma linguagem na qual a gente dá o suporte, a gente dá o input do conhecimento. Né? Então, eu preciso que o aluno, por exemplo, marque um X. Eu preciso que esse comando esteja explícito o tempo inteiro na sala de aula, através de um banco de dados. Cria um banco de dados para que o aluno se oriente, um marca-X, um circular. Nós estaremos trabalhando, além da questão do contexto da avaliação, inúmeros outros contextos, de inúmeras outras disciplinas. Quando eu falo marca-X, eu estou trabalhando possibilidades cognitivas, eu estou trabalhando questões motoras, eu estou trabalhando questão espacial. Então, a avaliação é isso, ela está presente em todos os contextos. Somente é necessário que a gente tenha essa reflexão e a gente tenha em mente que é necessário falar e é necessário a gente também fazer com que o nosso aluno entenda que esse processo não é um processo apenas só para classificar. Nós temos algum marque X, circule, escreva, risque, ligue, relacione, organize, utilize, sublinhe, leva, transcreva, retire do texto, numere e sinalize. Esses comandos precisam também estar enfatizados na questão da Libras. Quando a gente fala banco de dados, desculpa, eu estou rápida, né? Quando a gente fala banco de dados, eu não vou deixar somente a questão sinalizada. Eu preciso passar para o meu aluno surdo o comando sinalizado. Porque lembra quando eu falei para vocês que o mecanismo de avaliação ele precisa também fazer jus à legislação na qual está em vigor? Eu posso simplesmente colocar um banco de dados com uma questão da imagem e não contextualizar isso na nível da Libras? Ele precisa entender que contexto é esse. Bom, eu vou dar uma paradinha na questão da avaliação, eu vou retomar após a nossa colega falar sobre as unidades didáticas,
porque aí já é uma outra parte do processo, como eu falei. A oficina ela vai ser prática, a gente não vai aqui só falando de teoria, a gente está falando também de aplicabilidade. Para falar de aplicabilidade, tem que ser a questão visual e a questão funcional. Então, eu vou deixar com a Flaviane agora. Bem, como os colegas aqui falaram, a avaliação é um processo necessário, né? E a aprendizagem ela vai ocorrer aos poucos, de acordo com os estímulos, né, com o input que nós vamos dando, como Patrícia falou. Só que quando nós vamos elaborar uma atividade, uma unidade didática, nós precisamos pensar em 3 eixos básicos, que é uma pré-leitura, leitura e uma pós-leitura. E, para isso, nós trouxemos aqui alguns exemplos, né, de pós-leitura que nós fomos realizando dentro da nossa pesquisa. E aí, o que é trabalhar essa unidade? Né? Você construir um conceito diante de um assunto. É você pegar, por exemplo, um assunto relacionado a ciências e você ir desmembrando ele. Só que quem vai te dar o direcionamento desse desmembramento acaba sendo o aluno, porque dentro, por exemplo, do conteúdo de corpo humano, eu posso trabalhar diversas interfaces. Eu posso trabalhar a língua portuguesa, eu posso trabalhar a matemática, eu posso trabalhar a história, eu posso ir até onde o meu aluno permitir. Só que o grande problema enquanto educação de ouvintes e educação de surdos, é que todos os nossos materiais são versados, pensados na educação de ouvintes, porque pensa na primazia da L1 como a língua portuguesa. Não pensa na Libras. E aí, hoje, nós estamos aqui exatamente fazendo o quê? Pensando na Libras. Pensar como esse sujeito surdo aprende. Para quê? Para favorecer um letramento em pé de igualdade. Um letramento que possa permitir que surdos e ouvintes dialoguem, tenham as oportunidades, as condições de aquisição de conhecimento juntos. É possível, é possível. De que forma? A partir do momento que eu crio uma unidade pensando no meu aluno surdo, automaticamente eu estou pensando nos demais alunos também ouvintes. Por quê? Porque nós, lá no início, como a professora Zilene colocou, quando nós começamos falando sobre o letramento visual, quando nós falamos que esse aluno precisa ter, nós precisamos verificar o conhecimento prévio deste aluno, nós estamos automaticamente pensando e aprofundando aquele conhecimento dele. Para isso, a Patrícia mostrou uma unidade, né, trouxe para nós. Se apresenta, Patrícia. E aí eu volto para... Patrícia vai apresentar uma unidade que ela construiu no grupo de pesquisa, né, Patrícia? E aí nós voltamos para a parte prática. Então, como bem colocado anteriormente, a unidade didática ela parte da questão do gênero literário, né? E nós utilizamos o encarte de farmácia, para poder construir a nossa unidade didática. Como tema, nós tivemos o hábito de higiene pessoal, por saber que esse encarte contempla essa linguagem. O nosso público-alvo foram alunos do 5º ano do ensino fundamental. E aí os nossos objetivos. Precisamos ser um pouco breve, então a gente só está aqui para poder nortear o trabalho e dar algumas ideias, apresentar algumas possibilidades a vocês. Quando nós recebemos o material ou pensamos numa proposta de ensino, isso é muito pessoal do docente, né? Aí, mais uma vez, vamos nos remeter à questão da avaliação. O que nós queremos saber?
qual é a informação que precisa atender às nossas expectativas, das expectativas dos nossos educandos. Essa unidade didática foi pensada a partir também já de um trabalho pré-estabelecido. Então, os objetivos que eu descrevi aqui eram objetivos que eu precisava alcançar neste momento, mas aí vai depender muito do momento que estão os seus educandos. Na metodologia... A metodologia, o professor iniciará com uma conversa informal. Também já estamos exercitando a questão da avaliação diagnóstica, né, sobre os hábitos de higiene pessoal, utilizando o próprio cotidiano escolar. O que você utiliza, para que utiliza, em que momento se utiliza. Nós temos inúmeras atividades dentro do cotidiano escolar que faz jus à questão da higiene pessoal. E precisamos partir por esse princípio. E, após isso, serão apresentadas diversas formas que o anúncio pode apresentar. Encarte, anúncios digitais, propagandas, rádio e TV. Infelizmente, para alguns alunos que nós recebemos nas nossas unidades, ainda há uma restrição muito grande do conhecimento, né? E a questão de subestimar realmente o outro, subestimar o ser humano. Então, nós precisamos apresentar todas as possibilidades. Eu preciso conversar com esse meu aluno e apresentar que, além do encarte em papel, essa mesma imagem se faz presente em outros contextos. E que essa imagem também possa ter sinalizada, e se não tiver sinalizada, a gente procurar atender as demandas, procurar um glossário, procurar um local para poder construir junto com eles esse conceito. Em seguida, a turma será dividida em grupos de 4 alunos, onde cada grupo receberá o mesmo encarte. Então, vamos começar. O que nós queremos saber? Nós queremos entender se esse aluno possui conhecimento de que esses produtos são utilizados em qual momento, se ele está sinalizado, se tem ou se não tem sinal e qual é a sua funcionalidade. Por isso, nós demos o mesmo encarte e dividimos em grupos. Olha a riqueza de conhecimento, olha a riqueza de informação que nós iremos receber nesse âmbito escolar. E aí começamos com a pré-leitura, que é a contextualização, a apresentação do tema, a leitura, que é o detalhamento do texto, o que possui esse encarte, que informação ele está oferecendo, é número, é letra, é imagem. E a pós-leitura, que é a produção textual. A partir do que foi apresentado, o que eu, professor, vou solicitar e o que o meu aluno vai trazer para mim. E se o meu aluno trouxer para mim, de que forma eu vou avaliar essa produção textual? A entender que muitos ainda estão em aquisição, temos essas nossas dificuldades, sim, mas a avaliação ela vai se fazer presente em todo o processo, na questão da conversa informal, na questão do uso da imagem, na questão da parte escrita, na questão da socialização desses produtos que são oferecidos. Como eu já falei que a avaliação é um processo. Observações importantes. As observações serão a partir do conhecimento prévio do aluno em relação ao uso de produtos básicos de higiene pessoal. Qual frequência são utilizados? Preocupações se o aluno possui autonomia, conhecimentos monetários que os permitem ir até o comércio quando houver necessidade, levando em conta que esses locais públicos os alunos podem não encontrar acessibilidade. Levando como hipótese a falta de intérprete em locais públicos. Aí já vamos partir de um outro princípio, que infelizmente também ainda é muito comum, mas a gente precisa dar um ensino, oferecer um ensino de qualidade, na qual esse educando não seja visto como meu aluno. A entender que ele vai passar por outros momentos, por outros professores. Então, preciso construir com ele um processo de ensino-aprendizagem que o traga a questão da autonomia. Em qualquer outro espaço que ele esteja, ele fazer uso e reconhecer a unidade didática fruto dessa aprendizagem. Tá bom? Aqui são exemplos de algumas atividades que nós tiramos, algumas imagens também da internet, mas são apenas as imagens, nós contextualizamos, nós colocamos, nós produzimos de acordo com a realidade do nosso contexto. Pré-leitura. Então, nós temos alguns textos, né, que nós também tiramos, que nós produzimos, e a questão de produzir os enunciados. Né? Por exemplo, pode parar um pouquinho. Por exemplo, tomar banho é um hábito de higiene. O que você entende como hábito de higiene?
Não é uma resposta fechada, né? Eu ofereço ao aluno, além da resposta fechada, a possibilidade dele dialogar, dele trocar informações com os colegas, dele executar uma avaliação cooperativa, uma autoavaliação, a avaliação diagnóstica que foi inicial, e com isso, dependendo da resposta que ele me fornecer, eu classificar e executar os parâmetros de avaliação de final de bimestre ou de final de unidade. Pode passar. Outra situação, que outros hábitos de higiene você conhece? Olha o contexto de mundo. Olha a noção de sociedade, né? O que você acha que os hábitos de higiene são importantes? Por quê? Quantos alunos não reconhecem o porquê da importância do hábito? Simplesmente é ensinado a esse aluno que ele precisa tomar o banho. Mas por que tomar o banho? Para que tomar o banho? É só para fazer limpo? Não, porque faz parte de uma das atividades de higiene. Então, a conversa é informal, com a questão intencional e funcional. Tá? Pode passar. Então, nós temos o encarte, na qual ele vai fazer uma leitura, né, o que tem, com muito detalhamento, procurando sempre dar orientações de como fazer, como o aluno vai fazer essa leitura. Né, orientar. O que você está vendo? Tem alguma letra que você reconhece? Tem algum nome que você reconhece? O que você vê que tem em casa, que tem nesse encarte? O que você não conhece? Então, é uma leitura que ele está fazendo, uma noção de mundo, uma noção didática, que é necessário nós, o tempo todo, fazermos intervenções pedagógicas. Não é dar o encarte somente para o aluno ler, mas é fazer com ele as intervenções. Porque aí nós estamos exercitando também a diagnose. A partir do que ele não sabe, ele me informa e eu vou construir novamente. Lembra que é replanejar? Ele me trouxe informações, então eu vou replanejar a unidade didática para um próximo momento. Então, enquanto ela abre aqui, nós vamos iniciar a atividade aqui da construção da unidade didática, a pensar primeiro na questão da leitura, que já foi sinalizado, a pré-leitura e a pós-leitura, que é a produção textual. Tá? Já vimos um exemplo aqui, foi bem rápido, mas a gente está procurando atender esse nosso posicionamento. Só que nós temos algumas sinalizações para fazer antes de vocês repensarem na construção da unidade didática. Pode passar. Então, pensar em construir uma unidade didática, a gente tem que pensar que, primeiro, a avaliação, ela é planejar, executar, avaliar, replanejar, porque ela é um processo. Pode passar. Cadê? Está aqui. E que o ensino precisa ser interpretativo, ocasional, aplicado, sistemático. E as fases dele precisam ser ter conceito, fixação. Para eu ter a fixação, eu vou precisar fazer a avaliação. Eu preciso ter a superação, a aplicação e generalização desses conceitos. Né? Então, tudo isso é avaliar. Tudo isso é processo de ensino, pensando na funcionalidade, na aplicabilidade, na generalização disso, sabendo que ele não vai estar só nesse momento, só nesse contexto de ensino. Ele vai poder aplicar e ensinar em casa, ele vai poder aplicar e ensinar entre os seus colegas, então precisa ser generalizado. Tá? Então, vamos iniciar? Vamos? Bem, já entendemos, então, o que é avaliação, já entendemos o que é uma unidade didática. Nós precisamos construir uma unidade didática, iniciando por um gênero textual. Então, aqui nós trouxemos para vocês revistas, receitas, vários gêneros, livros, historinhas, enfim. O que nós queremos propor? Que vocês comecem a pensar como que eu vou construir isso dentro da minha realidade, da minha escola. Como que eu vou elaborar uma unidade? Então, pensem num recurso desse, né, para já começar. Eu acho que a gente pode trabalhar por fileira, de repente. O que vocês acham? Vocês acham que por fileira vai estar confortável? Pode ser. Melhor, porque pelo tempo nós temos um tempinho curto.
Qual o gênero que vocês elegem? Nós temos aqui um livrinho com receitas culinárias. A gente tem aqui uma revista de fofoca. Uma outra. E a gente tem aqui um livro da literatura infantil, é isso? Isso. O que vocês acham que a gente tem aqui como recurso para produzir agora atividades? Receita. Essa aqui. Ok. Essa. Então, não dá tempo de fazer 2 grupos, não? Dentista e receita? Vocês acham que dá tempo de fazer um grupo de receitas e um grupo de do livrinho? Porque eu escutei algumas pessoas falando dentista, né, sinalizando. Dá tempo? Não? Dá? Então, um grupo com receitas, outro grupo com o livro infantil. E aí vamos trabalhar com 2 grupos. Nós trouxemos para vocês de sugestões alguns recursos. Que recursos são esses? Um recurso de pós-leitura que nós já fizemos na classe bilíngue foi qual é a palavra? Para fixar o conteúdo. Então, ele chega, do lado tem a palavra, do outro lado qual é a figura. E aí o aluno ele tem que pegar... Ele vai pegar a palavrinha de um lado e vai associar com a figura. Então, eu tenho aqui... Biquíni. Essa é a palavra. E aí, ele, do outro lado, vai ter que achar a figura do biquíni. E aí, ele vai construir essa palavra aqui. É feito com velcro, né? Com feltro, velcro, caixa de DVD, de reciclagem, as letras do alfabeto, e aí o aluno vai construindo. Ele pode construir a palavra, ou você pode criar, por exemplo, palavras sinônimas. Você pode criar, aqui você cria aquilo que você quiser. Se o seu objetivo for trabalhar sinônimo, antônimo, plural, você vai construindo com ele essas palavras. É como se fosse um alfabeto móvel, mas a diferença é que você trabalha também num plano inclinado. Se você tem um aluno que, além da surdez, ele tem uma baixa visão, dependendo do plano inclinado, é mais interessante para ele. Pode passar, né? Acho que é mais interessante. Lembrando, gente, que, na verdade, assim, esses recursos que nós temos aqui é um recurso que a gente utiliza ao longo da unidade didática, né? Então, assim, nós vamos partir de um gênero textual. Então, aqui nós escolhemos, por exemplo, né, como o tempo está curto, infelizmente, não dá para a gente construir tudo, mas se nós escolhermos, por exemplo, o livrinho da história infantil, né, que ali é dentista, o que eu posso trabalhar com esse livro? Que tipo de conteúdos? Então, eu escolhi esse gênero, eu vou ver qual é o meu público-alvo, e aí eu vou passar para aquela parte do planejamento de atividades, né? Qual é o tema? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu público-alvo? Porque o mesmo material eu posso usar com um aluno de 2º ano, mas talvez esse material não seja adequado para um aluno do ensino médio. Né? E a língua portuguesa ela está em todos os contextos, né? Assim como as outras disciplinas. Então, quando a gente traz esses recursos, são recursos assim que vão trabalhar para o letramento de uma forma como um recurso lúdico, inclusive. Ok? Mas a gente tem que partir de um gênero textual e daquelas fases: pré-leitura, leitura e a produção textual. Ok? Então, não é somente palavra, porque muitas vezes a gente vê que o ensino é palavra, imagem e sinal. Isso leva ao letramento? Não. Eu mesma, quando fiz o curso, outros cursos de línguas, né, de línguas estrangeiras, eu vi que isso não funciona, mas é a língua em uso, ok? E quando a gente pensar em produzir a unidade didática, que não é uma atividade isolada, não é uma atividade, ela é uma unidade, pensando sempre na avaliação. O que eu quero de informação?
não podemos deixar separado essa informação, tá? Pensa na unidade didática, pensa no tema, pensa nas propostas e pensa como é que eu vou avaliar durante todo o processo o conhecimento do educando, o processo de aprendizagem. Tá? Não é só a finalização do que aprendeu ou que não aprendeu, mas quais as informações que eles vão nos trazer ao longo desse processo. Aqui nós temos uma caixa de elaboração de atividades. Então, por exemplo, tenho que atender a todos. E toda criança, hoje em dia, adolescente, adora esse brinquedo. Então, o que nós fizemos? Adaptamos uma caixa de sapato, e aí aqui nós colocamos vários assuntos diversos, né? Então, nesse dia, vamos trabalhar com separação silábica. Então, eu faço um jogo, uma loto, e vou trabalhar com ele com a separação silábica. Junto vem os cartões. Então, o aluno ele tem essa possibilidade de trabalhar de diversas formas. Essa é uma delas. E aí eu posso trabalhar num outro dia, dependendo do meu gênero, né, dependendo do que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar com estações do ano. E aí esse aluno tem aqui, por exemplo, a temperatura é amena, as flores florescem e os dias e as noites têm a mesma duração. Com o passar do tempo, os dias vão ficando ainda maiores. Qual será a estação? Então, ele vai pensar, vai jogar, né, vai rodar o spring. Primeiro, ele roda o spring. Vamos dizer que bateu aqui nessa estação da primavera. E aí ele vai ter a resposta na parte do interior do papel, né? Vamos dizer assim. Aqui eu trouxe para... Se alguém se interessar e quiser construir, já trouxe mais ou menos um modelinho aqui. Se quiserem fazer, na hora de construir a unidade, fiquem à vontade. E para finalizar, aqui nós temos uma garrafa leitora. A garrafa leitora, ela vai trabalhar, você dá para o aluno, seja um jornal, seja revista, seja lá o gênero que você optar por escolher, e aí dentro da atividade você pode propor uma garrafa leitora, que é ele recortar o assunto principal, né, o assunto que você deseja, e ele vai colocando dentro da garrafa, é uma garrafa com água, purpurina para poder chamar a atenção, então ele tem um brilhozinho, e as palavras que você queira, ou frases, aí vai depender do seu desejo. E aí os alunos eles podem trocar essas garrafas entre si e fazer a leitura e ir anotando, construir um texto coletivo. É uma atividade também que pode ser proposta. Então, essa atividade aqui foi na época da Copa. E aí nós tínhamos que fazer uma adequação. Não tem problema não, cai mesmo. Nós tínhamos que flexibilizar o nosso currículo, né? Porque, tendo em vista que você tem um ano atípico, você tem Copa, o aluno está sendo liberado da escola porque vai ter jogo, ele vai chegar mais tarde porque tem jogo, você tem que explicar isso para o aluno. Então, nós montamos uma unidade aproveitando esses assuntos. Então, nós trabalhamos com um jornal com a parte relacionada à Copa, e aí nós fomos desmembrando. E aí resultou em trabalhar translação e rotação, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês, porque, a partir do momento que nós mostramos para eles que o jogo estava correndo em outro país, em outro horário, porque estava sendo em um horário diferente do Brasil, aí fomos trabalhando com o mapa, e fomos ampliando todos o repertório, os conhecimentos, os conteúdos deles. E aí resultou também nessa atividade aqui. E o que é legal, você vai observando que a criança ela realmente vai construindo o conhecimento, e você, professor, na hora que você elabora a unidade, você realmente vai pensar no aluno. Isso que é eu acho que é o que mais me chama a atenção para trabalhar com unidade, dentro de sala bilíngue. É focar o aluno realmente na aprendizagem. Se eu sei que ele gosta do lúdico, se o meu público ele é menor, eu vou focar no que vai favorecer ao menor. Mas se o meu público ele é maior, eu vou focar
nos alunos maiores. Eu vou poder usar a linguagem e a língua adequada ao meu aluno. Eu vou fazer a partir dele, não para ele. Então, eu parto do meu aluno para construir todos os conceitos necessários para ele, né, academicamente. Mais uma vez reforçando, por exemplo, nessa atividade que ela falou, da parte, né, de criação de palavras, de ditado, é lógico que eu preciso partir desse gênero. Então, essa é uma atividade que a gente pode trabalhar na parte de linguística, né, de conhecimento linguístico. Ah, mas então eu não vou ensinar, eu só vou ficar contando história. Não, eu parto desse gênero, né, de uma história, eu parto de um gênero concreto para que, a partir daí, eu trabalhe a compreensão, o conhecimento de mundo e os aspectos linguísticos. Separação, sinônimos, outros tipos de atividades, né, que eu possa usar com esses recursos, com vídeos. A gente tem também, né, na TV Inis uma variedade enorme de conteúdos, história em quadrinhos, tirinhas, as fábulas, tudo isso contado em língua de sinais. Então, precisamos utilizar esses recursos para colocá-los para a sala de aula, né, para as nossas atividades. Eu não sei como é que vocês estão com relação ao tempo. A nossa proposta original era de que agora vocês pegassem alguns desses materiais e manuseassem e propusessem. Mas a gente também não quer atrapalhar o cronograma de vocês, porque é 12:05 agora. O que vocês sugerem? Que a gente faça alguma atividade ou que a gente parta para alguma discussão, né? De repente, a gente pode também conversar um pouco. Vocês, perguntas? Sim, pode ser também. Bom dia. Eu queria entender um pouquinho melhor a garrafa leitora, porque eu não consegui compreender. A garrafa leitora. Então, garrafa leitora. Já começo, né, tendo uma leitura de rótulo com ele, se eu quiser. Mas vamos dizer que esse não é o meu objetivo. Eu vou trabalhar com eles a... Ah, é verdade. Vamos dizer que eu vou trabalhar com partes do corpo, um exemplo. E aí vou trabalhar com a higiene. Eu posso pedir para os meus alunos recortarem uma revista com as palavras relacionadas. A Patrícia falou, ligue, marque, você pode usar recorte. E aí, quando pedir para eles recortarem, vamos dizer que o assunto seja a higiene pessoal. Recorta, coloca aqui dentro as palavrinhas, depois coloca um pouquinho de purpurina e coloca um pouquinho de água e fecha. Não. Papel. Papel assim, ó. Dá, não arrebenta. É só não pegar aquele papel que seja jornal, um papel assim, brilhoso, ela não vai arrebentar. E dura muito tempo. Hoje. E aí você pode trocar, o que é legal. Troca com os alunos, porque, vamos dizer, o que para mim é importante escovar os dentes, pentear o cabelo e... tomar banho. Para o outro, pode ser uma outra coisa. E aí você vai trocando. Então, se você tem uma turma com 10, com 15, com 20, você vai atender a todos eles. Cada um faz uma garrafa? Não dissolve, não. Usa essa folha, tá? Outra pergunta. Flaviane. Eu acho legal de falar que... partindo do princípio que ele já tem uma leitura de casa, né? Você pode usa colina, usa Oral-B, né? Na questão da pasta de dente, né? No sabonete, usa o Lux, usa o Dove, né? Você pode, né? Um encarte vem várias marcas, né? Então é legal trabalhar isso, né?
e são gêneros com os quais eles lidam, né? Na sua realidade. Quem é que não vê um encarte de supermercado, um encarte de roupa, um encarte de farmácia? Então, e aquilo ali, como você falou, é tão rico que eu posso trabalhar conteúdos de matemática, o que é mais caro, o que é mais barato, né? O que eu gosto, posso trabalhar com o vocabulário, com sinônimos, o que é sinônimo de... o que é marca, como você falou, né? Então, assim, tem uma série... cores, uso, gosto, peso, né? Então, isso, E essa integração desses conceitos, né? Então, assim, a gente parte do gênero. O importante é isso, eu ter uma proposta que eu parta de determinado gênero. Eu não posso trabalhar, por exemplo, com esse tipo de gênero, uma história narrativa. Não necessariamente. Pode ser que depois, como um fruto de uma proposta, então vamos agora fazer uma visita, vamos ao hortifruti, ou vamos à farmácia, e a partir dali vamos contar como foi o nosso passeio. E aí sim na produção de texto, né? Mas eu preciso ter o objetivo bem estabelecido para eu não me perder e para que o aluno também não se perca, senão ele, né, não sabe nem por que ele está aprendendo determinados conteúdos totalmente descontextualizados, né? Pergunta. Então, eu defendi o meu mestrado na UF e o tema é muito semelhante, né? O Zilene participou da banca, é um tema que eu me identifico e eu gostaria de trazer essa questão sobre a avaliação como um processo. Então, toda essa construção que nós fazemos, partindo do conhecimento do aluno, e o processo de avaliação, como que ocorre se depois esse aluno vai retornar para a sua casa e a família não tem domínio da língua de sinais? Quer dizer, esse conhecimento só vai ser construído na escola? Ou como é que a família pode se integrar dessa forma, né? Então, será que seria possível a criança só ter esse conhecimento na unidade escolar? É a minha questão. Excelente pergunta. Eu venho pensando nisso ao longo da minha vida profissional. Inclusive, essa semana, tive encontro com 2 famílias em relação a fazer parte do processo de ensino e aprendizagem do educando. Os projetos educacionais, eles são muito ligados, né, também a nosso favor quando a gente fala de ensino e aprendizagem do aluno. Eu não posso educar um aluno, eu não posso inserir o conceito no aluno se eu não envolver a família. Mas a gente também reconhece que, muitas das vezes, a família não tem condições de fazer parte desse processo. Mas ela precisa reconhecer e, em algum momento, ela vai visualizar o que está sendo feito dentro da sala de aula. Então, é importante que o docente também tenha essa visão de que o aluno precisa levar para casa alguma coisa. Por exemplo, a gente trabalhou em encarte. Nessas conversas informais, a avaliação está presente, porque ele vai chegar em casa, em algum momento ele vai ver a pasta de dente, em algum momento ele vai ver o rótulo do shampoo, e aí a gente procurar conversar com os pais no estímulo da questão da conversa, do discurso, né? O discurso, ele precisa fazer parte da vida familiar. E como dar-se isso? Inicia-se o ano letivo, a gente chama essas famílias, apresenta a importância. Eu sei que todos vocês fazem isso, porque eu sou professora como vocês, eu também tenho o pé no chão da escola como vocês, mas nós precisamos ser incansáveis. Todas as reuniões de pais, a gente chamar essa família e falar, olha quanto o seu filho avançou. A questão da valorização do ensino, falar para esse pai o potencial que esse aluno tem, levar materiais para casa. Eu sei que às vezes custa caro a gente plastificar, mas assim, projetos que fazem menção aos gêneros literários, ciranda dos livros, e fazer com que esse livro, essa informação chegue em casa. Em algum momento, seja para o pai, para a mãe ou para algum colega, esse aluno vai fazer essa pergunta em casa. Por quê? E olha, essa pasta de dente eu vi no colégio. Lembra que no início a gente falou que o ensino precisa partir do cotidiano? Quando ele parte do cotidiano, fica muito difícil a gente não ter uma correlação. Por mais que o pai, às vezes, não saiba até mesmo ensinar,
ele vai mostrar, ele vai apresentar, ele vai chegar na escola e vai perguntar, olha, legal, meu filho me perguntou isso, eu não soube responder, como é que eu faço? Quantos são as famílias que chegam até nós e falam, eu não consigo ensinar meu filho, não sei, principalmente quando o aluno é surdo. Então, assim, o projeto educacional é uma forma de se tratar essa questão da família fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Os materiais precisam ser efetivos e funcionais. Eu preciso promover atividades que vá para casa, que não envolva somente o aluno, mas que necessite da participação da família. Às vezes não é uma questão escrita, mas você mandar, por exemplo, uma pergunta para casa. Quantas pastas de dente você tem na sua gaveta guardada? Qual é o shampoo que a sua mãe utiliza? Qual é a marca do sabonete que a sua família faz uso? Então, assim, não necessariamente é escrito, mas eu estou propondo avaliação, eu estou propondo a construção do conhecimento do conceito. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Tem? Bom dia a todos. Eu me chamo Erliandro. Eu gostaria de direcionar a minha questão, né, nessa perspectiva, né, que nós temos no Brasil e essa diversidade. Nós temos diversas produções de materiais adaptados para surdos no primeiro segmento, no segundo segmento. No entanto, infelizmente, sabemos que o português para o surdo é a segunda língua e que essa produção textual, principalmente no nível acadêmico, né, quando o surdo já está na universidade, ele tem essa complexidade no nível da leitura. E tem muitos surdos, né, que ficam, não têm sucesso nessas etapas educacionais por causa disso e não conseguem ter sucesso também no seu nível acadêmico posteriormente. Então, o professor é essencial que ele utilize ferramentas, recursos que atendam a essa especificidade. Então, nós sabemos que Stoke já evidenciou o caráter linguístico das línguas de sinais, né? E nós sabemos, as pesquisas já evidenciam, né, toda essa questão, mas nós precisamos criar ferramentas que possam agora fazer jus à prática, né? Já que a teoria já avançou em alguma perspectiva. Então, o ouvinte faz essa reflexão, quando se escolhe um texto, um gênero, ele consegue se contextualizar nesse aspecto. Então, os surdos, muitas das vezes, ele fica limitado pela condição da escola, pela condição da metodologia. Então, pode-se utilizar diversas ferramentas, como um vídeo para o surdo fazer, talvez, a escrita depois. Claro que essa vai depender da estratégia do professor, mas é necessário que essa base esteja bem consolidada para os surdos conseguirem, no nível superior, ter a sua vida acadêmica no percurso regular. E essas pesquisas são importantes para amparar esse processo educacional nessa construção. Vamos esperar ele sentar. Bom, na verdade, eu acho que ele fez a pergunta e ele mesmo já respondeu. A gente só vai complementar, porque uma das questões muito importantes é que, na verdade, nós não temos, assim, em registros, materiais didáticos autênticos. Não significa até que nós não tenhamos. Eu acho que todos nós aqui acabamos produzindo alguma coisa. A gente, às vezes, nem sabe se o material está baseado em algum arcabouço teórico, metodológico, mas, assim, muitas vezes o aluno nos leva a produzir.
Quando a gente amadurece um pouco mais nas leituras, né, nas pesquisas, a gente vê, olha, isso daqui, tá vendo? Isso é uma estratégia de leitura que eu posso usar com o meu aluno surdo. Né? Quando a gente entende, por exemplo, o que é L1, o que é L2, língua materna, língua estrangeira, isso também é um recurso para que eu trabalhe a questão da leitura. Isso tudo é um conjunto de fatores que vão ser somados para que eu estimule, para que eu trabalhe a leitura. A leitura, não só para o aluno surdo, é um complicador, como para o aluno ouvinte. Nós estamos aí diante de uma realidade em que os índices mostram que os alunos brasileiros, principalmente aqui no Rio de Janeiro, estão com muitas dificuldades. Os índices mostram isso, né? De não conseguir reconhecer um problema de matemática, desenvolver um problema de matemática, não é porque ele não saiba a matemática, é porque ele não consegue ler em português. E a leitura é fundamental, né? A leitura de um vídeo, como ele falou, a leitura de uma charge, a leitura de uma tirinha, a leitura de um encarte, isso tudo é leitura. E a partir dessa leitura, eu vou ser repetitiva, dessa leitura, desse gênero textual, eu trabalho o conhecimento de mundo e todas essas outras atividades, não é? Então, material a gente precisa realmente produzir, porque eu estava trabalhando, até tem alguns alunos aqui que do curso, né, de extensão, do mestrado e da graduação, e eu trouxe para eles o material que o MEC disponibiliza para todas as escolas, e esse material chegou ao INES. O INES é uma escola, em que esse material foi produzido no Sul, mas para trabalhar com aluno surdo, lógico que a gente não vai descartar todo o material, mas é impossível, por exemplo, trabalhar com, falar de quadra de esportes, em que lá aparece cancha de esportes. Que palavra é essa, né? Que deve ser uma palavra muito conhecida, talvez em um local, mas que não seja conhecida na realidade daquele aluno. Então, se eu vejo aquilo, eu sei o que é esportes, né? E trabalhar muito com a questão do que o contexto me diz. Como é que eu posso trabalhar a formação de palavras? Né? Então, eu não preciso fazer com que meu aluno vá ao dicionário o tempo todo. Não precisa, mas se ele entender que as palavras vêm de famílias primitivas, né, muitas delas, então, se ele descobre ali uma palavra primitiva e sabe que daquela palavra eu coloco um prefixo ou um sufixo, e ali surgem inúmeras outras palavras, não é? Se eu trabalhar isso, isso é uma estratégia de leitura. Ok? Pedra, pedreiro, pedregulho, pedrinha, pedrão. Olha só, eu tenho aí um radical e aí eu posso ter várias outras formações de palavras. Isso é leitura. Como é que isso aparece dentro do texto? Por que o sufixo oso é cheio de? Então, cheio de gosto, gostoso. Cheio de sabor, saboroso. Tá? Então, se ele entende ali um tipo de palavra, eu posso trabalhar ali. Isso está o quê? No detalhamento do gênero, quando eu vou trabalhar a parte linguística. Trabalhei a compreensão, vi que tem as palavras, os significados, agora vamos para a parte linguística. Isso tudo é leitura, ok? Mas a língua de instrução é a língua de sinais, ok? Acho que é isso. Só complementar a fala da Osilene, quando o colega coloca a questão da vida acadêmica, preocupa, né, a todos nós. Estamos aí num trabalho árduo, Osilene com as cursos de extensões, a gente buscando, as pesquisas surgindo, e a gente precisa aumentar o repertório. Concordo com você, a gente precisa chegar às universidades e bem informados, mas nós não iremos nos formar bem se a gente não der uma boa estrutura na educação infantil e no ensino fundamental. E como fazer isso? É fazer a partir das pesquisas, é fazer a partir das hipóteses, das possibilidades, de gerar estratégias inovadoras, sim. Vamos lá, vamos testar. O que a professora fez não vai atender o meu aluno, mas eu posso adaptar, não tirar somente as coisas da internet. O que muito se vê aí, e eu falo como defensora da avaliação, não para classificar, mas a avaliação como um momento também de aprendizagem, porque é naquele momento que muitas das vezes o aluno vai chegar na escola concentrado, ele vai saber que ele está indo para um determinado objetivo, e às vezes é esse o maior momento em que eu consigo tirar a atenção do meu educando.
Então, para isso, a gente precisa fazer com que esse aluno pense num contexto geral de mundo. É a partir da avaliação, é a partir das práticas do dia a dia, é a partir do material que é oferecido, é a partir das perguntas que não podem ficar sem resposta. Todas as perguntas dos nossos educandos precisam ser respondidas e elas precisam ser multiplicadas, principalmente como a colega colocou para casa. Né? Eu não preciso mandar uma folhinha para casa, eu posso mandar uma pergunta, ele me trazer um texto escrito ou ele me trazer um texto em conversação. É um texto sinalizado, ele vai me trazer uma outra dúvida, mas eu não posso calar o meu educando, eu não posso fazer com que esse aluno vá para casa sem resposta. E a gente precisa aumentar o repertório, sim, para que esse educando saia bem formado e ele entre na faculdade com condição de fazer um ensino de qualidade. Né? O que a gente precisa oferecer é esse ensino. É a partir de um grupo de pesquisa, é a partir de um material que é produzido, é a partir de levar para vocês que a avaliação precisa ser feita, precisa ser bem elaborada e ela precisa fazer parte diariamente dos nossos processos. Tá bom? Só para divulgar, nós temos um grupo de pesquisa, eu e a professora Fernanda Caricari, nós trabalhamos, o nosso grupo de pesquisa, cadastrado pelo CNPq, nós trabalhamos com o propósito do grupo de pesquisa ensino de língua portuguesa para surdos e produção de material didático. Desafios e perspectivas, porque, na verdade, nós somos desafiados o tempo todo, né? E estamos o tempo todo criando outras perspectivas. Então, se alguém tiver interesse, né? Na outra quinta-feira a gente tem um encontro, o encontro é uma vez por mês, em dias de quinta-feira, e a gente se reúne muito também virtualmente, por WhatsApp, por e-mail, e o grupo está aí, pelo Brasil inteiro, com várias produções, com vários alunos, com várias apresentações, tem bolsistas aqui, é um grupo bastante produtivo e animado. Quem tiver interesse, seja bem-vindo. Podemos fechar. E nesse momento nós encerramos as atividades dessa sala